Pessoal, tudo bom? Como eu falei no Instagram, fiz a chamada do Instagram, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão do monitoramento eletrônico, do qual a tornozeleira é uma das espécies, aos adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa e que porventura estejam em internação provisória. Bom, para a gente falar nisso, a gente precisa primeiro falar um pouquinho do Código de Processo Penal. Por quê? Até 2011, vigorava dentro do sistema do Código de Processo Penal o que a gente chama de bipolaridade do sistema. Por que bipolaridade? Porque existiam só duas situações. Ou ele era cautelarmente, ficava preso cautelarmente e respondia o processo, portanto, preso até a sentença, ou era a justiça, né, o sistema judiciário, através do Código de Processo Penal, dava a liberdade provisória. Então ele responderia o processo em liberdade e no final o processo poderia vir como uma condenação, uma absolvição e assim por diante. Bom, após 2011, o que aconteceu foi a inclusão dos artigos, nos artigos 319, 320 e 321, justamente de medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, situações que, colocada a excepcionalidade da prisão, ainda que cautelar, e aí a gente joga um pouquinho na medida socioeducativa, né, a internação, seja ela já através da condenação ou mesmo a internação provisória, ela é a última das etapas, ou seja, a etapa mais grave. Portanto, nós temos que percorrer um caminho até a internação do adolescente em medida socioeducativa, diga-se após sentença, portanto, SINASE, seja durante o curso do processo de apuração do ato infracional. Então, fazendo essa similitude, essas situações, né, de lá e para cá, para a gente poder entender. Então, no processo penal, a prisão também, ainda que cautelar, é a última das medidas. O que o artigo 319 veio trazer, basicamente, são medidas, então, que, excepcionalizando justamente essa prisão cautelar, possam fazer com que esta pessoa que está sendo processada cumpra medidas, dentro de algumas medidas, para que se evite essa prisão cautelar. Quais delas? Várias. Proibição de se ausentar da comarca, necessidade de periodicamente ir em juízo, apresentar atestados de trabalho de residência, proibição de frequentar determinados lugares, a entrega do passaporte para aqueles que estão proibidos de viajar para fora do Brasil, por exemplo, a proibição ainda de se chegar, ou seja, de se aproximar de determinadas pessoas ou da própria vítima, e assim por diante. Vale a pena lá dar uma lida no 319 do Código de Processo Penal para a gente entender bem quais são essas medidas. Bom, feito isso, a primeira pergunta é se isso caberia ao adolescente que cumpre medida socioeducativa e vamos colocar aqui também internação provisória. Primeira situação. Segunda situação, a monitoração, ou seja, o monitoramento eletrônico, cabe a este adolescente? São duas perguntas iniciais que nós temos que fazer. Bom, para a gente entender se cabe ou não, é lógico que não há uma proibição expressa no Estatuto da Criança e nem no SINASE. Como eu já tenho dito e sempre falo isso, o sistema, dentro do direito de garantias da infância e da adolescência, é o sistema heterogêneo. Por que sistema heterogêneo? Porque nós temos o Estatuto da Criança, que é um dos mecanismos de garantia de direitos da infância e da adolescência. Nós temos convenções internacionais, a Convenção dos Direitos da Criança, nós temos diretrizes básicas da ONU, como eu vou ler algumas para vocês aqui, que vão servir também de normatização. A normatização do próprio CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança, tem poder para que ele seja aplicado, e assim por diante. Então, é um sistema, é uma colcha de retalhos. Para a gente entender, então, se cabe ou não, nós precisamos fazer uma passagem sistemática por esta colcha de retalhos, ou seja, por esse sistema heterogêneo, para a gente poder entender. Porque nós não vamos ter um artigo exclusivamente dizendo, olha, não se aplica monitoramento eletrônico, ou não se aplica o 319 do Código de Processo Penal. Ponto. Outra coisa que é importante colocar e deixar muito claro, o sistema socioeducativo é distante, é a outra ponta, vamos dizer assim, do sistema prisional. Enquanto no sistema prisional nós temos, entre outros princípios, né, o princípio da retributividade,
No sistema socioeducativo, este princípio, a gente poderia dizer de uma forma simples, é um subprincípio. Por que subprincípio? Porque os pilares da socioeducação estão ligados a outras situações. Primeiro, os 3 pilares básicos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo que nós temos que saber e tudo se desenvolve na infância e na adolescência baseado em 3 princípios. Esses são os princípios básicos, os metaprincípios que estão ligados. Primeiro, o princípio da prioridade absoluta. Segundo, proteção integral, que vem no artigo 1º. A absoluta prioridade, como eu disse, e o superior, ou para alguns, o melhor superior interesse da criança e do adolescente, ou o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, tudo que nós formos analisar, todas as condições, todos os interesses, todos os direitos e todos os deveres devem estar ligados a esses 3 princípios. E a socioeducação não é diferente. Portanto, 3 princípios básicos para a gente entender. E, logicamente, que gravitando dentro desses princípios, ou acima desses princípios, vamos dizer assim, neste entorno, o adolescente e a criança como sujeito de direitos, como prevê a Convenção dos Direitos da Criança e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos o gravitacional sendo justamente a criança e o adolescente como sujeito de direitos, portanto, os direitos são inerentes a eles, e, ao redor disso, os 3 princípios básicos para toda e qualquer aplicação de direitos. Bom, tendo isso em conta, levando ainda em conta a questão que eu acabei de falar do sistema heterogêneo, então, aí nós respondemos a primeira pergunta. As medidas cautelares são aplicáveis? Ora, não há disposição expressa dizendo que não. O artigo 30, o enunciado 30 do FONAJUVE, e aí eu vou pedir licença para ler para vocês, este enunciado número 30, que eu cito aqui no meu livro, diz o seguinte: o que é o FONAJUVE? O FONAJUVE é o Fórum Nacional da Justiça Juvenil. Bom, o FONAJUVE, no enunciado 30, que foi aprovado pelo FONAJUVE 22 de 2018, diz o seguinte: a aplicação de medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal em substituição à internação provisória é possível, a aplicação de medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal em substituição à internação provisória, com fundamento no artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente, combinado com o artigo 35, inciso 1 da Lei do SINASE, 12.594, 2012. Bom, então este FONAJUVE, que é o Fórum Nacional da Justiça Juvenil, ele vai trazer a possibilidade, através do enunciado 30, de forma genérica, a aplicação das medidas cautelares diversas. Bom, o que nós temos que entender algumas situações? Primeiro, o que o Estatuto da Criança faz? Entre outras coisas, proteção a qualquer forma de negligência, discriminação, não é isso que diz o Estatuto da Criança, lá no seu artigo 5º? Bom, será que uma tornozeleira eletrônica não vai colocar este adolescente em uma situação de inferioridade? Ou seja, será que ele não vai, por exemplo, na escola, porque ele vai ter que estudar, ele vai ter que ir à escola, ele vai ter que fazer a sua educação física e assim por diante. Será que isso não é uma forma de justamente dele ser estigmatizado, tanto pela administração da escola, que já o verá como um aluno, entre aspas, problema, como os próprios colegas e mais, os próprios pais e assim por diante? Eu penso que sim. Esta é a primeira situação. A outra situação é justamente a situação de que o Estatuto também prevê lá no artigo 100 que a medida socioeducativa tem que ter fins pedagógicos, finalidades pedagógicas. E que essas finalidades possam, entre outras situações, fortalecer, entre outras coisas, o vínculo afetivo. E aí nós podemos dizer assim, não, mas aí nós vamos fazer o vínculo afetivo porque ele vai poder ficar fora. E se ele pode ficar fora, né, ele vai conviver com a família? Sim, mas lembrem-se que a internação, como eu disse, é a última etapa. Seja ela provisória, seja ela uma internação de medida socioeducativa.
Ela é a última etapa de todas as etapas que o Estatuto prevê, como reparação do dano, a advertência, não é? A liberdade assistida, a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, a semi-liberdade e a internação. Ela é a última etapa. Pois bem, isso já tem que ser levado em consideração. Segundo, os fins pedagógicos não podem ser exclusivamente retributivos. Esta é outra situação que nós temos que colocar, porque a medida socioeducativa, ela tem, de acordo com o artigo 35 do SINASE, princípios que a regem: a conscientização, por exemplo, a necessidade de se preservar a privacidade, a intimidade, a imagem, tudo isso casado, Estatuto da Criança e SINASE. E a tornozeleira eletrônica é sim um elemento estigmatizante de caráter retributivo e que vai preponderar sobre os outros princípios da medida socioeducativa em si. Bom, esta situação se agrega ainda, além desses fins pedagógicos que devem ser observados, há também a questão da internação provisória, que também é a última etapa a ser considerada dentro de um processo em que o adolescente deve ficar aguardando o seu processo, ou seja, a apuração do ato infracional. E lá, depois da sentença, é que você vai decidir qual medida deve ser colocada ao adolescente, que melhor, dentro da sua prioridade absoluta, da sua proteção integral e do seu melhor interesse. Isso que é importante falar. A medida socioeducativa, ela não é exclusivamente retributiva na visão infancista. Ela é sim uma medida que tem que ser levada em consideração, entre outras coisas, a formação dos vínculos, as medidas alternativas à internação, para que esse adolescente possa, sim, ser socializado e, mais do que isso, reintegrado, e mais do que isso, possa frequentar escolas. E já há lá a previsão no Estatuto da Criança das situações que podem ser colocadas ao adolescente que está em situação de risco. Então, a princípio, passaria a ser o 319 até despiciendo, ou seja, desnecessário, frente à previsão estatutária, que já vem previsto na Convenção dos Direitos da Criança, que toda nação deve ter, toda nação, todo o Estado, né, parte da Convenção, do qual o Brasil é um deles, a necessidade de uma justiça especializada. Então nós temos, ainda que haja a possibilidade do Código para aplicação do CPP, ele é algo a ser colocado de forma substitutiva. E nós temos previsões expressas no Estatuto da Criança, lá, por exemplo, no artigo 101 e etc., de situações que devem ser colocadas ao adolescente que está em situação de risco, por exemplo, em drogadição, por exemplo, fora do sistema educacional e assim por diante. Então, respondendo à primeira pergunta, se você não tem nada que proíba, fazendo uma análise do sistema heterogêneo, ainda que você analise tudo isso, torna-se desnecessário a aplicação de medidas cautelares diversas, né? Agora, ainda que nós sejamos benevolentes com o artigo 309 na infância, ainda que a gente admita essa situação, como diz o enunciado do FONAJUVE, a gente tem que ter a segurança de que a medida cautelar a ser aplicada pelo juiz não poderá, de forma alguma, violar intimidade, privacidade e os princípios das medidas socioeducativas, ainda que seja de forma da internação provisória. Lembrando que na internação provisória, o adolescente, o tempo de internação provisória será computado no tempo de internação da medida socioeducativa, inclusive para efeitos de reavaliação deste adolescente, para o que as pessoas chamam de progressão. E isto é importante a gente colocar, esta situação específica. Outra coisa, então, agora voltando ao monitoramento eletrônico. Se a medida cautelar, ainda que seja admissível, o monitoramento eletrônico, do qual a tornozeleira é uma das espécies, é inadmissível. Portanto, o projeto de lei 7.306 de 2014, que prevê o monitoramento eletrônico, ele não só é desnecessário, como passa a ter uma visão contrária a tudo aquilo que nós falamos até agora. Este projeto de lei que diz o seguinte, né,
que o juiz da infância e juventude poderá definir a fiscalização por meio de monitoramento eletrônico, monitoração eletrônica, quando determinar o regime de semi-liberdade ou a internação com atividades externas. Ora, quem determina a atividade externa, primeira coisa, pelo artigo 121, não é o juiz. O juiz determina a internação. A atividade externa, ela é aplicada pela equipe, ou seja, ela é possível através da equipe multidisciplinar que vai analisar a situação e o diretor vai fazer, salvo se o juiz determinar que não pode atividade externa. Então a atividade externa é a regra, que independe de decisão judicial. É o primeiro equívoco deste projeto de lei. A justificativa, ela é abstrata desse projeto de lei. Vale a pena vocês darem uma lida nisso. Em razão de inúmeras e lamentáveis ocorrências de fuga de adolescentes, principalmente por ocasião de rebeliões, motins e conflitos provocados, bem como em momentos de festejos de congraçamento e religiosidade, em que se necessita de paz e amor. Como um dos períodos de Natal, Ano Novo e Páscoa, muitos adolescentes não retornam às unidades de internação para dar continuidade de suas medidas socioeducativas, voltando a praticar atos infracionais. Vejam, como é que nós fazemos um projeto de lei, como se faz um projeto de lei, e não, na justificativa não se apresenta números. Esta é uma questão a ser colocada. Como é que nós não apresentamos números? Como é que nós não temos aqui nenhuma visão? E vale a pena ler o projeto de lei 7.306/2014, bem como a justificativa, que não há elementos razoáveis dentro dos direitos da infância, juventude e da adolescência e do próprio Estatuto da Criança que deem base para que este projeto de lei possa vingar. E que se ele vingue, ou seja, se ele passe a vigorar, que ele tenha legalidade. Então, o que nós temos que ver dentro da infância, e esta é a grande dificuldade de se trabalhar na infância e na adolescência, é a visão justamente da infância e adolescente pela especialização da matéria. Nós temos diretrizes importantes, a diretriz, por exemplo, que diz, vale a pena também dar uma lida, a diretriz das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil e a diretriz ou as regras de Pequim vão trazer vão disciplinar para que se evite a delinquência, ou seja, para que você não chegue ao adolescente, a criança ou adolescente não cometa o ato infracional, como medidas a serem aplicadas pela Justiça da Infância e Juventude. E tudo isso vai contrário a tanto ao monitoramento eletrônico como este projeto de lei. E, como eu falei agora há pouco sobre as medidas cautelares, sobre essa aplicação de medidas cautelares. Então, eu queria falar sobre esse assunto, eu queria deixar esse esclarecimento. É lógico que é uma matéria em aberto, é uma matéria ainda que tem muita discussão, é uma das matérias que eu trago no meu livro, nas medidas socioeducativas e o ato infracional do ECA ao SINASE, mas é um material que é importante para a gente que trabalha nessa área, por quê? Porque nós somos formadores de opinião, e a opinião pública muitas vezes está equivocada, inclusive sobre esses princípios que regem as medidas socioeducativas. Ela não é simplesmente uma retribuição da sociedade, ela é dada a condição especial do adolescente, uma justiça especial. Não é impunidade, é uma punibilidade diferente, do qual a retribuição tem na balança da socioeducação um peso menor do que outros princípios, como fortalecimento de vínculos, a aplicação de medidas ligadas à situação de adolescente e de crianças em situação de risco, previstas no ECA, e os princípios norteadores que vão regular todas essas medidas para que o adolescente possa ter uma chance de sociabilizar novamente. Eu não vou dizer nem ressociabilizar, porque aquele adolescente que viveu à margem muitas vezes não pode ser o que a gente chama de estar sociável dentro da vida em sociedade. Então, esta é o que eu coloco para vocês sobre esse tema, e outros temas virão, e eu agradeço aí a paciência de vocês, e tudo de bom mais uma vez.